Me casei aos 21 anos com um homem por quem me apaixonei. Meus pais e toda a família foram contra o casamento. Quando meu pai viu que não tinha mais jeito, no dia da celebração, mandou uns homens virem me buscar. Meu noivo ficou sabendo que a fazenda estava cercada por capatazes para me levarem embora. Meu sogro mandou chamar o chefe dos capangas e ordenou que fossem embora. E marcou uma nova data para o casamento. 2 dias depois, eu me casei. Meus pais, minha família, ninguém veio ao meu casamento, a não ser o meu tio, por parte de minha mãe. Meu pai, revoltado, rogou-me muitas pragas por não ter lhe obedecido. Ele dizia que escolhi um homem que não prestava e eu teria que trabalhar para sobreviver, que eu estava cega. Pouco tempo depois, foi que realmente conheci com quem me casei e o quanto minha família estava certa. Em 1940, no mesmo ano do casamento, mesmo com todo o sofrimento, nasceu minha primeira filha. E isso não foi o suficiente para ele ser bom comigo. E assim, tive mais certeza ainda que meu pai estava certo, mas que já era tarde demais. Eu continuava amando e respeitando meu marido, sendo submissa, porque naquela época era assim que a mulher era educada: amar, respeitar e obedecer o esposo, mesmo na dor causada por ele. Me tornei esposa, mãe e invisível. Tudo no mesmo dia. A vida com ele era silêncio e dor. Seus olhares me gelavam. Nunca um gesto de amor, nunca um obrigado. Um fantasma de carne e osso. Estava lá para cobrar, gritar e exigir. Nunca para agradecer. Nunca para amar. E os filhos, pequenos, assustados, aprendiam a temer antes de falar. Mas também aprendiam com a mãe a resistir. A amar em silêncio, a cuidar um dos outros. Ao todo, tive 15 filhos, cada um recebido com o mesmo amor que me faltava no casamento. Perdi 4. Nenhuma mãe deveria enterrar um filho, mas eu os guardei no peito como sementes que a vida não deixou florescer. Eles não tinham a atenção merecida do pai e a falta de socorro e dignidade os mataram. Uma dor que ainda carrego. Meus filhos eram os únicos presentes que ganhei do meu marido. Ele era orgulhoso, teimoso e egoísta. Muitas vezes eu tinha que tirar um alimento de mim para não faltar para meus filhos. Minha casa, muito humilde, virou oficina. A máquina de costura herdada de minha mãe foi minha tábua de salvação. Ficava horas sentada ali, noite adentro, pedalando esperança em cada ponto para vestir meus filhos e também para ganhar alguns trocados para ajudar em casa. Eu costurava batinhas de anjos e enfeitava com purpurinas para as crianças que eram chamadas por Deus para subirem ao céu e terem uma despedida digna. Às vezes, meus olhos ardiam, mas meus filhos dormiam e isso bastava. Eu vivia o medo de não ter farinha, o medo do marido, o medo de mais uma doença me levar outro filho. Mas também vivia a fé. Fé em mim, fé neles, fé em Deus. Eu tinha comigo 7 mulheres e 4 homens vivos. As filhas mais velhas foram as primeiras a romper o ciclo e fugiram. Levaram irmãos escondidos. Voltavam com mantimentos, com cartas, com notícias de um mundo que existia além da cerca. Elas não suportaram e ajudaram a abrir o caminho. Uma fugiu primeiro, depois outra. Levaram os irmãos escondidos e eu só rezava: cheguem vivos. Um tio corajoso ajudou no plano final. E uma noite, com a lua como única testemunha, fugi também para bem longe. Um sopro de liberdade chegou junto com o trem para outra cidade. As mais velhas
já estavam lá e foram para São Paulo, casadas com quem escolheram para saírem de casa. E eu, para fugir do marido, não foi nada fácil, mas com a ajuda de meus filhos, deu tudo certo. E eu fui para a cidade grande com meus 3 filhos pequenininhos ao encontro de minhas filhas numa cidade grande. Minhas filhas nos acolheram com lágrimas e um colchão no chão. Começamos do nada, mas nada perto de tudo que havíamos passado. Eu estava no céu. Fui mãe, pai, costureira e enfermeira. Eu estava vivendo uma nova vida que jamais imaginaria. Meu marido me procurou por todo lado. Tempos depois, eu soube que ele tinha mudado para uma nova cidade, mas que não estava sozinho. E assim, vi meus filhos se formarem e tornarem grandes pessoas, super educados, amáveis, responsáveis, trabalhadores e honestos. Vi netos nascerem com olhos tão vivos que quase esqueci das dores do passado. E assim, respirei com devoção e alegria. Tudo o que eu estava vivendo ao lado de meus filhos era maravilhoso. O pai só viram anos depois. Ele já estava sem ninguém. Doente, precisou que as filhas o ajudassem e assim foi feito. Ele morreu aos 69 anos de infarto em São Paulo. Não fui ao enterro, não chorei, não desejei mal, mas também não desejei a paz a quem nunca soube dar. Hoje sou velha, viúva e mesmo sozinha sou inteira, porque tudo que me negaram eu transformei em amor costurado à mão, nos pequenos pontos que mantiveram minha família viva. Não sei quanto tempo ainda tenho para viver, mas eu sei que fizemos a coisa certa e o tempo que me restar, eu permanecerei ao lado de meus filhos até que a morte nos separe.